Olá, bem-vindos a mais um MyCast. Hoje chegamos ao último episódio dessa temporada, que foi maravilhosa. Eu tô adorando essa história que agora comenta pelo Spotify, comentem aqui nesse episódio também, que tenho certeza que vai ser muito especial, que a convidada de hoje é Ana Volpi, psicóloga, psicanalista, farmacêutica industrial com especialização em cosmetologia pela Universidade Estadual de Maringá. E, gente, eu tô aqui com ela, tá? Ao vivo, olhando aqui essa pele, e estou babando. A gente podia ter outro podcast só para falar sobre pele, que eu tô Quem super quer, né? interessada. De autoestima, a gente pode fazer um sobre autoestima. Eu aqui já me intrometendo. Vamos, vamos. E ela tem essa formação de psicanálise pela USP, MBA em liderança pelo INSPER. Que legal, eu estudei Sim. no INSPER, Você fez INSPER? fiz economia no INSPER. Ela tem uma abordagem única, ela fala muito de bem-estar emocional e desenvolvimento de liderança. Ela atua na área, né, na clínica, na região dos Jardins, em São Paulo, e ela é especialista no desenvolvimento de líderes e executivos com foco em gestão emocional. Bem-vinda, Ana. Eu que agradeço o convite, eu estou super honrada, sou sua seguidora ferrenha, adoro que você é empreendedora, somos, né? Então, assim, você trabalha com bem-estar, põe a mão na massa, né? Porque na Sim. aula de yoga tem todo esse envolvimento, você tá super se dedica a isso, e, paralelamente, é uma super empreendedora, eleva um monte de gente no mundo da yoga, esse mundo que é mega tendência de wellness, né? Agora, Tô tudo, adorando essa moda. essa trend que nós estamos. Bom, eu comecei com a Márcia, a minha filha mais velha tem 23 anos. Eu comecei com a Márcia De Luca em yoga assim há 26 anos exatamente, e era super mal visto. Era Uhum. uma época que assim, ou tinha a Márcia ou tinha o De Rose, não tinha Tá. mais outras pessoas. E as pessoas olhavam até meio estranho assim pra gente, que era uma coisa de sexo, não o tantra que a gente conhece hoje, o que que é o tantra no yoga hoje, mas era o sexo, essa má interpretação dos Vedas, né, do tantra. Então era muito mal visto. Depois eu me lembro quando as minhas filhas eram pequenas, hoje uma tem 23, a outra tem 20, elas bem assim, sei lá, 6, 7 anos, elas falavam assim: "Ai, mãe, esse negócio de yoga é para maconheiro". Então eu passei várias nuances assim dentro do universo do lado disso, de bem-estar, né? Acho que a gente Sim. está muito ligada na área da saúde, né? Mas assim, é isso, Mai, Mei. Não é isso, eu comecei no yoga também nos anos 2000 e eu comecei no The Rose. E essa época que eu falo, não tinha nem tapetinho, era ali tatame, era um EVA azul, assim, e saí, eu falo, eu sou grata, eu tenho essa questão de eu fecho portas na minha vida com gratidão, sabe? Então eu Sim, falo, eu sou grata ao De Rose por ter sim, entrado ou por ter saído, sou grata a todos os mestres que eu tive, e acho, inclusive, é isso, a Márcia é maravilhosa, ela fez um trabalho de divulgação no Ayurveda no Brasil, numa época que ninguém sabia o que que era Ayurveda. Hoje em dia tem um sim. interesse enorme, né? Então, Márcia De Luca maravilhosa. Um dia espero tê-la no festival. O meu festival de yoga sempre cai numa data que Márcia está na Índia. Fevereiro. Não, ela vai também próximo do Diwali, que o festival é Ah, sempre em do Divine. novembro. Sim. Então vamos ver se esse ano dá. Algum ano vai dar. E, inclusive, quero muito Márcia de convidada aqui. Foi bom tocar no nome dela. Ela é incrível. Incrível. É, Tem muito conhecimento, sabedoria, generosidade. Tem muito para contribuir sempre. É muito rica, muito. Muito sim. rica. É um acontecimento encontrar com a Márcia. A gente sempre sai nutrido. Tem encontros que a gente sai assim alimentado, aquela pessoa te provoca positivamente, você quer ser uma pessoa melhor, é tão bacana cruzar com essas pessoas ao longo da vida, né? Mas acho que é isso que a gente planta também, né? Exato. E isso faz parte da saúde mental, né? O meio, né? O ambiente. A gente está com A pessoas rede de apoio, com que nos certeza. elevem, que a gente tenha papos bons. Eu acho que ao longo da vida a gente vai dando uma filtrada, né? Porque
Senão a gente às vezes está com pessoas que nos colocam para baixo ou pessoas que não nos fazem bem, né? E a gente saber ter pessoas que estão no nosso meio, que nos elevem, que falem de papos elevados, que nos convidem para uma aula de yoga, que nos convidem para um clube de Inspirem livro. para um clube de livro que eu estou fazendo. Agora foi tão legal. Eu fiz um módulo que foi super interessante e deu tão certo. Eu fiquei tão surpresa positivamente de engajamento que gerou, porque assim as pessoas pagam, né, e estavam presentes num sábado para falar de livro, de literatura. Foi tão gratificante isso. E aí eu falei, eu preciso crescer nisso. E Uhum, convidei um professor meu de literatura do meu ensino médio, que foi quem eu sempre gostei de ler, mas ele foi assim um divisor de águas na minha vida. Eu imagine o adolescente. Convidei ele para participar comigo. Ele é escritor, é uma sumidade, um dos maiores estudiosos de Machado de Assis. Foi várias vezes no Jô Soares para falar de Machado de Assis. E ele topou, e agora a gente está lançando essa edição do Clube do Livro. Então, esse tipo de pessoa que realmente te inspira, olhando aí seus livros atrás de você, essa maravilhosidade, você poder estar ao lado de tantas pessoas conversando, né, com esses uhum, autores maravilhosos, isso também me inspira. E, de fato, cada vez mais a gente vê que essa convivência com pessoas que nos ajudam a encontrar propósito, né, a importância do propósito uhum, é fundamental quando a gente fala de saúde mental. É fundamental. uhum. O que que é o propósito na tua visão? É complexo, está desgastado, tudo que vira lugar comum fica piegas e desgastado também. Não tem um propósito pronto e acabado, como se você tivesse acesso ao gabarito. Lembra Uhum. quando antigamente tem a prova? Qual que é o gabarito da prova? A primeira questão tinha que dar a letra A, a segunda. Suponhamos que a gente tivesse acesso ao gabarito da MAI lá no céu, né? Uhum. Puseram você no planeta Terra, você nasceu, e lá no céu tem o professor Deus tem o gabarito. Para ela gabaritar a prova, tirar 10, ela tinha que ter feito isso. Não existe Exato. isso, não tem uma coisa pronta e acabada, não tem um gabarito pronto e acabado. Mas tem mas eu acho que está muito em sintonia com a sua verdade. Eu estou mais do Hum, que convencida, com a sua autenticidade. sim. Aquilo que é seu, único, intransferível, que é disponível em você, sabe? Que assim, que aflora facilmente em você. Com certeza, isso está muito em consonância com o teu propósito. Sabe aquelas coisas que assim, é isso, como para você é fácil, é orgânico falar. Uhum. Ligar aqui o microfone e bater um papo com significância para as pessoas, né? Sim. Com conteúdo que toque as pessoas. Então, veja, ser oradora é inato então é uma coisa que vai em consonância com o seu propósito. Sim. Sabe, é isso, ó, coisas que são verdadeiras em você, que Uhum. você faz com vontade, com inspiração, motivação, que você motiva quem está à sua volta, Sim. né? Que a hora que você faz, você é como eu te falo assim, mas você tem que assistir tal podcast, você tem que, olha, eu tenho certeza, eu, por exemplo, para mim, quando eu falo de livro, eu sei que isso está em consonância com o meu propósito, porque eu adoro ler. E Uhum. começou, olha que engraçado, como é um propósito, incentivar as pessoas a lerem. Eu acho que é, porque é verdadeiro em mim. Eu faço isso não só para ler para teoria, como psicóloga e psicanalista, eu não sou só psicanalista, eu sou psicóloga, eu tenho que ler muito, mas eu leio muita ficção. Eu leio o meu horário livre, então eu leio tecnicamente, eu tenho que estudar para preparar a aula, para supervisão de pacientes, para dar supervisão dos pacientes com a teoria, vamos encontrar onde que nós vamos embasar esse caso, como que nós vamos, qual vai ser o prognóstico, como que nós vamos fazer o diagnóstico dessa pessoa. Então, eu preciso ler teoria, mas no meu tempo livre, eu também estou lendo, daí eu leio ficção. Então, Uhum.
aí as pessoas vinham sempre para mim, me indica o livro, agora, sei lá, por exemplo, Verão Europeu, que livro que você acha que eu leio? O que você me indica que eu vou ler? E eu sempre fazia isso, óbvio, faço isso. Mas aí um amigo de uma das minhas filhas veio em casa, a hora que ele viu o tanto de... E tem livro pela casa inteirinha, embaixo da mesa da sala de jantar. Então, assim, ele falou, ele que falou, que ele trabalha com isso, com Hotmart, com não sei o que, ele falou assim, tia, você tem que ter um clube do livro. Porque eu falo o tempo inteiro do livro, eu dou dica, eu tiro print. Então, eu estou absolutamente convencida que é um propósito em mim incentivar as pessoas a lerem. E eu estou absolutamente convencida que isso melhora cognição, vocabulário, pensamento, memória, oratória. Então, assim, estou absolutamente convencida que isso ajuda muito o outro. Então, quando eu falo assim, com paixão. Então, isso é um propósito. Propósito, para mim, é isso, é verdade, o que é Sim. verdadeiro em você. Mas você pode ir mudando, não tem uma única coisa. A gente tem vários Exato. dons, né? Sim. São vários. Não precisa ser uma única coisa. Mas são É. isso, são verdades que são inatas em você. Lindo. Isso aí fala muito o que a filosofia do yoga fala. Na verdade, o yoga fala que a gente tem 4 propósitos de vida. Todo mundo veio com esses 4 propósitos, que é kama, a gente tem que ter paixão na vida. É genuíno do ser humano a gente ter esse tesão por livro, por literatura, por o que for, né? Então a gente tem que ter kama. Mas esse kama, esse desejo, não pode te controlar e não pode te desvirtuar do dharma, que é o certo a ser feito, né? E a gente tem também a arta. Então, é genuíno ter segurança, ter crescimento econômico, alguns falam de arta. E é engraçado que no ambiente do yoga, às vezes, a gente é criticado, né, Cobrar aula, suponhamos. por cobrar a aula, por cobrar um curso. E é genuíno a gente ter essa segurança, porque o dinheiro, ele te dá segurança, que é o arta. Mas a gente também tem que conquistar moksha, que é a liberdade espiritual, né? Então, esses seriam os purusharthas, que seriam os 4 propósitos da vida humana, e cada um teriam outros propósitos. Então, a gente tem um propósito no relacionamento, a gente tem um propósito profissional. Só que hoje em dia, como trabalhar ocupa grande parte da nossa vida, é claro que as pessoas pensam no propósito só vocacional, né? Mas, Exatamente. por Então, isso agora, que virou isso, isso. e por isso que também, olha que interessante, como agora, mais do que nunca, toda essa filosofia do yoga, que são várias vertentes, yoga não é só a postura, o asana, né? Sim. É tudo isso que você está falando, é filosofia de vida, enfim. E é uma cultura, e é um pensamento, é uma ciência. Eu não teria como, né, nem adjetivar o que seria o yoga, mas está muito em consonância com tudo na área da saúde contemporânea, que é a medicina e é a saúde integrativa. A gente Uhum, olhar o outro holisticamente. Quando a gente fala exato. holístico, não só no sentido esotérico, mas olhar o outro no sentido físico, Uhum. mental e espiritual. Porque não é Sim, só isso que você falou, o propósito físico, financeiro, todo o entorno. exato. Então, E é que toda uma história, então, né, é isso, a yoga é por que ter a postura, para você ter disciplina, para conseguir meditar, ficar horas. Então, tudo são, gente, é muito complexo, são várias, né, somos seres únicos. e saúde mental envolve tudo isso, a sua saúde física, a sua atividade física. Então, sim, fazer o asana, hoje a gente vê isso, mas também como que você nutre a tua mente, os pensamentos, a limpeza também disso, a meditação, a respiração te ajuda a focar nisso. Então, veja como há quantos mil anos atrás já se falava tudo isso, e agora é isso que se está descobrindo, que, Sim. sim, validando mais do que nunca todo esse conhecimento. Aninha, se tu fosse, claro que cada paciente é único, mas se tivesse algo assim, num contexto geral, que tu tem sentido em consultório hoje em dia, que é tipo uma pandemia ou algo, se teria algum transtorno mental, algum transtorno de ansiedade ou a depressão,
O que tá aí pegando mais nos pacientes que tu... Ansiedade, Uhum. e ela cronicamente leva à depressão, Hum. e um grande vilão, um agente provocador, mídias sociais. Hum. Mídias sociais, porque é um fomento absurdo para você estar lindo, defina lindo, linda, ticando várias, várias expectativas. Você tem que estar no... As viagens que você tem que fazer, as roupas que você tem que usar, a pele que você tem que ter, o look, o corpo que você tem que ter, a boca, o cabelo. Se você não tem cabelo, você tem que pôr, assim, a gente tenta fugir desses, eu estou dizendo. Então, assim, é a unha, é os cílios, é a lace, é a extensão no cabelo, é, a prótese, são várias coisas que vão colocando. Então, se antigamente tinha que ser isso presencial, agora está na extensão da mão, porque o celular, ele é como um anel, né? Ele, assim, ele está junto com o teu braço. Então, o tempo inteiro te lembrando disso, que você, de repente, não faz a grana suficiente, que todo mundo está fazendo, todo mundo. É, toda uma minoria ali, né, que mostra um retrato da E vida, né? mostra um retrato, mas não tem como. Uhum. Mas não tem como. As pessoas Mas tu caem, não diz tem isso, como. Aninha, é uma faixa etária específica, assim, dos mais Não, jovens, não, ou... não. Joguinho. Eu tenho pacientes, eu tenho paciente médico viciado em jogo. É que é muito dopaminérgico o celular, né? Eu falo Em que a dopamina jogo só, rápida é não para tudo. Joguinho, ganha um like no Instagram, ganha um elogio, quem viu, se fazer você postou nos compras. stories, Ah, quantas pessoas visualizaram? é. Visualização. Então, é, Sabe que eu, que sou uma pessoa aí que estou no ambiente do yoga há 22 anos, uns, acho que foram 2 anos atrás, eu saí do Instagram. Porque eu falo, a minha vida offline ela é muito boa. Graças a Deus, eu sou muito feliz no offline. E eu postava alguma coisa, tudo gerava um debate, sabe? Gerava alguma coisa. Eu lembro que também a época da vacina, e as pessoas te se pedindo você ali, tomou, como mas vai se você, Yoguinha, posicionar. não E não pode sei o quê. tomar o que você come, né? Você como professora de yoga, mas você Exato. bebe, mas você, sei lá se você bebe, eu não tô Eu falando, não mas bebo. você come É, calho, sei lá se você come, porque eu sim, assim, eu faço yoga sim, também há muito tempo loucamente. Então, se eu colocava, se eu coloco carne, nossa, você come proteína animal, sim. você não sei. É muito É. julgamento. Não, eu falo agora, né? Eu tô compartilhando que eu tive, eu tô aqui numa puberdade que eu não sei o que aconteceu com a minha pele. Veio, estourou um monte de espinha. Daí tem gente achando que é dos meus produtos naturebas, que eu uso muito óleos. E não foi, gente. É totalmente hormonal. Não sei o que tá acontecendo aqui, uma loucura com os hormônios. Você toma whey de derivado Já de me leite? perguntaram isso. Sim, eu comecei a tomar faz Tem uns que ser 2 meses. vegano. Então pode ser isso também, porque falaram que era isso. Outro tá falando que eu fazia jejum, outro médico Não, é diva, whey, médico, mesmo que tomava seja assim, café. mesmo que seja a proteína isolada, ou Hum, seja, ela não tem a lactose, aí é um rolê que daí a gente pode fazer só sobre isso, supremo, que vou eu sou fazer, capaz. já quero, porque é um desafio. Agora daí eu tô tentando de tudo. Vou tomar mais probiótico, parei o café em jejum que eleva o cortisol e piora a minha macrobiota, segundo um amigo meu do Mas você Ayurveda. vê como isso gera ansiedade em você? Não, imagina, né? Porque tá ali o rosto. Isso Não atrapalha a saúde tinha mental? nem Você viu isso? adolescente. E agora você. Eu Então, fiquei preocupada com a minha saúde interna. Eu falei, eu acredito que o corpo é um storage, é o depósito, né? Então, assim, eu estou refletindo algum desequilíbrio. E eu quis entender que desequilíbrio é esse. Se é perimenopausa, se é o intestino mesmo, se é whey que eu não tomava e comecei a tomar, que pode mu- ser também. muda para o vegano. Você vai Vou ver. usar. Para de tomar esse, mesmo sem lactose.
Tá, mais uma dica anotado que eu tô aqui nas minhas experiências, que eu acredito muito, isso é muito yogi, né? O teu corpo é o teu laboratório, é o teu campo de experimentação. A prática é um experimento em que tu é o cientista ali da observação do corpo. Então, eu tenho muito isso da minha autoobservação. Mas é engraçado que eu podia estar usando aí os filtros, né? Falando que tá tudo bem, e foi uma coisa, é tão bonito que eu contei isso, e tanta gente que se conectou, parece que é meio comum a acne da mulher adulta, tem um nome para isso. Sim, sim, Então eu fiquei ainda mais curiosa. Eu fui olhando que alguém falou: "Ai, teu cortisol tá alto". Daí eu falei: "O meu, gente, eu sou assim, zen, totalmente assim, a única coisa que esquenta a minha cabeça é secador". Então, eu sou bem cabeça fresca, então assim, eu fui pesquisar, né? Porque tem algum desequilíbrio e vamos saber qual é. Então, eu acho que é muito bonito quando a gente começa a praticar esse autoestudo, que é essa autoobservação, né? Não só tentar remediar, não só tentar ir ali no que está exposto, mas o que que está sim, por trás daquilo que está vindo? Então, o que que está por trás dessa ansiedade? O que que está por trás dessa depressão? Né, que hoje em dia eu acho que eu vejo muitas pessoas que me escrevem quando eu abro caixinha dos chakras, sim, do equilíbrio, é isso que vem, ansiedade e depressão. E tá conectado, né, na visão da psicologia, que a ansiedade pode levar a uma depressão. sim. E é o mal do século, né? E atrás disso, a reboque, vem o suicídio, que hoje é a segunda causa de morte no mundo e muito em breve será a primeira. Uau, E eu uau. trabalho com muitos, eu tenho 6 pacientes que perderam entes de primeiro grau. Soube algumas histórias próximas também, ano passado, pessoas jovens. E a visão, assim, da espiritualidade, trazendo um pouquinho uma outra visão, o suicídio, ele é saudade de casa, do plano espiritual. É uma visão que Bonito isso, eu nunca muda a tinha matéria, escutado isso. né? Assim, então eu não quero mais brincar desse joguinho aqui, do plano do manifestado, eu quero voltar para casa. Eu acho que não tem mais, só que é uma fuga. A gente não pode simplesmente largar a É escola. um aspecto bonito no sentido assim, dessa interpretação que fizeram espiritual, mas na psicologia, na psicanálise, um voltar para casa, mas a partir disso, o entendimento de que tem uma morte para acontecer isso. Uhum, E normalmente, quem sobrevive fala é um aspecto da personalidade que a pessoa odeia, que é insuportável abarcar aquilo, acolher aquilo na sua mente, um defeito que você entende que seja algo uma não sombra. bem quisto, não em você, e você quer matar aquilo, aquele seu aspecto. Só que é aquela Sim. história, você jogou o bebê junto com a água da Uhum, banheira, você exato. mata tudo, né? Então, nesse sentido, muito, né, essa interpretação que se fez é bonita, é um jeito poético de ver, mas patológico, Exato. Porque mórbido, assim, patológico, sintomático, que é exatamente isso, é mandar para casa, ejetar um aspecto seu, mas você mata tudo junto. Então, por isso que eu tinha acho terminado, bonito. né? Não era hora de ir. Não é a gente que está escolhendo. E é uma Não, visão de muito ego, assim, que eu acho que as pessoas elas estão muito materialistas, e eu não estou falando da questão do dinheiro. Elas estão materialistas nesse sentido de que eu controlo tudo. Eu tô no comando. Então, eu vou engravidar tal dia aqui. Ah, não tô sim, engravidar, eu vou fazer uma FIV em tal mês, porque daí eu quero tirar férias tal mês, eu quero ter o filho no tal mês, né? Então, materialista nessa questão até do controle. Realmente a gente tem que sim, ter nortes na vida, direções. Mas não é você que está escolhendo tudo. Então, essa questão do espiritual, acredito que é sim muito importante como uma das esferas da nossa vida, de a gente ter fé, né? De a gente ter uma conexão com o divino e com algo acima de nós. muito importante, é o que a gente falava. Hoje a espiritualidade é contemplada em todas as áreas da saúde. A pessoa que tem fé, e não é só, não estamos falando de religião, uma religião específica, é religiosidade, é uma Uhum, crença, né? Defina fé e religião aí, cada um com a tá. sua, mas assim, essa fé, essa
crença. Mas atrelando com a história que a gente falava, que eu acho que enriquece muito, quando a gente fala de saúde mental, que era sobre isso, suicídio, sobre querer matar uma parte, querer que essa parte volte para casa, porque ela é a mais frágil, precisa de colo, precisa, né, algo assim. Esse mundo de novo, voltando para o mundo dos filtros, da perfeição, das mídias sociais, é essa cobrança exacerbada que quando você vê algo que não é como o esperado ou o, é, hoje o elogiado, o bacana de ser, a gente acha que tem defeito, que não. Então, poder acolher aquela parte nossa que é bizarra, que é estranha, que é só nossa, que é, sei lá, que, sabe, tem que evoluir ainda, jogar luz nesses lugares. Esse lugar é o espaço que você tem mais possibilidade de criação. Tão bonita a originalidade, né? A gente vê uma pessoa assim que tem talvez algo que é único dela. Eu acho que é tão cada vez mais bonito. Eu falo, seja em apartamentos originais, que eu acho que também está em série, né? Os apartamentos são todos muito parecidos. Parece que o arquiteto fez ali, a pessoa não colocou um toquezinho dela, né? Uma coisinha dela ali. Seja nos rostos, a gente está querendo ficar igual, sendo que o que nos torna especial e únicos é sermos diferentes. Então a gente volta lá para o papo de início, porque eu sou astróloga védica, e na astrologia védica a gente tem isso que existe quase uma impressão digital tua ali. Tu é único, não tem um mapa igual ao teu, né? Igual Sim, não tem uma íris igual à tua. Então, assim, o caminho para se desvirtuar do Dharma e do propósito é querer fazer o caminho do outro, né? Ah, porque deu certo para o outro. Eu tinha uma pessoa da minha família que era assim, ela ia largando faculdades de acordo com alguém de sucesso que ela encontrava. Então, não, porque eu vou fazer agora concurso público, porque aquela pessoa está ganhando muito dinheiro concursada. Daí ela conhecia outra pessoa que faz alguma outra coisa e ela sim. mudava Então, eu vou fazer não sei o quê. Então, assim, eu falo, existe o teu caminho, né? O que que tu gosta de fazer é um lindo caminho. E eu falo, quem não sabe o que que gosta, com certeza a pessoa vai saber o que não gosta, né? Então, Ajuda muito. É um bom né, a jeito. gente sempre sabe. Eu falo, o que é me deixar, eu ia ser depressiva, eu acho, se eu tivesse que ficar o dia inteiro fazendo planilha, trabalhando num computador, né? Que são coisas que eu tenho consciência, que eu fujo, né? Uma fuga consciente de várias coisas que às vezes eu tenho que resolver sentar no computador para fazer e eu fico procrastinando. Então, é uma dica. O que que você gosta? Você gosta de falar com as pessoas? Você gosta de ler? Você gosta de estudar? Ali tá uma grande dica. E eu acho que outra dica é o que que você queria ser quando era pequeno, né? Quando era criança, que as pessoas te perguntavam o que que você quer ser quando crescer. O que que tu respondia, Aninha? Eu sempre fui para a área da beleza, engraçado. Hum. Apesar que uma das minhas. Eu adorava. Eu tenho meu pai que é médico, psiquiatra, e a irmã da minha mãe que é psicóloga. Então, nas reuniões de família, sempre eles ficavam falando muito de caso clínico. Gente, eu adorava ficar ouvindo Hum. ao paciente. Então, eu sempre gostei muito disso. Naquela época, muitos anos atrás, era muito para patologia. Hoje, psicologia, até a psiquiatria, a gente cuida muito do autoconhecimento, autodesenvolvimento. Naquela época, tudo que você iria para o mundo psi, ou para psiquiatra, ou para psicólogo, era porque a pessoa estava doente, era algum, alguma patologia grave. E eu adorava escutar sobre isso. Então, é interessante que hoje as minhas duas áreas de formação, sou farmacêutica e psicóloga, mas eram coisas que realmente é isso que a gente fala. Eu adoro. Eu desde pequenininha adorava passar creme, perfume, maquiagem. A minha mãe não é do creme, não usava creme no corpo, eu fazia ela comprar para eu usar. E meus irmãos tiravam sarro, eles falavam, a gente morava numa casa que tinha piscina, e aí meu pai pagava os dois meninos, meus dois irmãos homens, para limparem a piscina. Aham. E toda vez que eu entrava na piscina, eles um falava pro outro, nossa, entrou o petroleiro, porque eu sempre estava com tanto creme e ficava aquela Sim, nata em volta assim de sim. hidratante,
protetor solar. Então, assim, isso é muito espontâneo em mim, falar de... E hoje eu linko muito sobre a autoestima, aí falando o contrário também, a gente falou de doença, o que adoece, mídia social, a comparação é horrorosa, porque a gente quer ser justamente o que você falou, quer ser o outro, e fica com essa história de expectativa, eu não estou fazendo tanto dinheiro, porque eu não tenho a viagem legal, porque eu não tenho, eu quero ser não sei o quê, eu quero virar Virgínia, eu quero, né? Se isso adoece, vamos falar do que é legal na gente, autoestima, isso é muito, ajuda muito a saúde mental. Então, eu sempre gostei muito disso, de promover nas pessoas. É o perfume que você vai usar, como o cheiro é importante, estava falando de óleo essencial, como o cheiro é importante, em que área do cérebro que ele atua, né? É, o bulbo olfatório fica na amígdala, então é na área de interpretação das emoções, por isso que a gente fala assim, a memória olfativa vai direto, assim, você nem tem controle, você não vai para o racional, é direto na área das emoções. Então, a hora que você sente um cheiro, então, colocar um perfume que te remeta àquela sensação que você quer. Se eu vou numa Uhum. reunião, se eu sou uma super executiva, eu vou numa reunião, fechar um negócio, trabalho com banco, aquele perfume que te empodera nesse sentido. E tem tudo isso, né? Um perfume que te traz madeira, que te traz que a terra, que te traz couro, porque é um Uhum. ambiente mais masculino. Então, pensar tudo. Agora, se eu quero me sentir, se eu quero sentir mais criativa, eu vou escrever, eu vou sentar, eu vou ter foco, eu preciso de foco. Então, manjericão te ajuda a ter foco. Então, o cravo também te ajuda a ter foco. Macerar o cravo na mão, né? Você não tem acesso ao óleo essencial, ao hortelã, mint, né? Então, são coisas, são hábitos que te conectam. Às vezes são pequenas pausas ao Engraçado, é longo do quase trazer dia o arquétipo, né? Trazer o arquétipo do cheiro. do Adorei. cheiro. E isso são pausas ao longo do dia que vão te dando oxigênio. Uhum. Oxigênio, que vão dando folga para o cérebro, o processo de estímulo. É um voltar para dentro, para si, para a base, né? Então, Exato. isso é muito importante. Então, hoje, tudo que me fez me aproximar da farmácia e de cosmetologia e do belo, ser uma esteta, gostar do belo, é porque eu entendo que tem tudo a ver com a psicologia. É você Uhum. estar bem, é você querer ficar com você, é você querer sentir o cheirinho e parar aquele momento e fazer 3 respirações profundas. Olha que, quer dizer, você já matou um monte de coelho com uma cajadada, né? Porque Exato. assim, você respirou, fez Uhum. uma inspiração e uma expiração profunda, você estimulou áreas importantes do cérebro, você fez uma Uhum. pausa, você deu um tempo para o cérebro de excesso de estímulo. Então, hoje eu entendo como elas são complementares na minha, para mim, assim, faz todo sentido a farmácia, o cuidado, o autocuidado com a pele, com a Uhum. autoestima, com você está se sentindo bonita, do jeito que você é, não é do jeito que o outro espera, ou do jeito que é o padrão hoje da internet, não, do seu Uhum. jeito. Sim. E isso é muito lindo, adorei o que tu falou, fiquei aqui refletindo quando tu falou do perfume que usar para o que tu quer passar através do cheiro. Existe um ditado na Ayurveda que diz que like increase like. Então, às vezes, a gente mudar também, né? Assim como a depressão cria o desleixo, a pessoa, mesmo triste ou desanimada, ir lá se arrumar, se perfumar, se maquiar, como aquilo também vai tirar ela muitas vezes de estados depressivos e se perfumar e ficar cheirosa, né? E isso tem E o efeito não, contrário mas de criar. entender que às vezes não é fácil, né? A pessoa deprimida é uma doença, tem uma condição neuroquímica, é se abrir para o cuidado, é se abrir para procurar ajuda também específica, que às vezes é necessário, se faz necessário, a medicação, ser Uhum, medicado. sim. Tem um critério absurdo, né? Mas, assim, em tudo, ser muito criterioso, fazer uma curadoria bastante cuidadosa, carinhosa com quem você
escolhe para justamente te mostrar vários caminhos. Então, Uhum. fazer uma curadoria bacana de quem vai ser seu professor de yoga, Uhum. né? O que que aquela pessoa me transmite? Quem é ela? Entender quem é aquela pessoa. Entender quem que vai ser a pessoa que você vai querer conhecer a sua identidade, a sua personalidade. Quem vai te ajudar nesse processo psicológico, psicanalítico, de autoconhecimento. Escolher uma pessoa com sabedoria. Saber que, às vezes, é importante, sim, você se medicar para sair dessa condição que, de repente, eu não consigo tomar banho, Uhum. eu não consigo lavar o cabelo. Então, Uhum. saber que, às vezes, é importante você pontualmente usar de uma medicação, mas confiar em quem você vai. Porque, às vezes, tem Exato. muito médico que fica ali prescrevendo. Aí, nos Estados Unidos, tem uma pandemia De remédio, de automedicação indevida, de né, também. droga lícita, porque, né, vende em farmácia. Tem Sim. uma pandemia de um monte de medicação. Então, assim, se a internet também, se nas mídias sociais você é atravessado por muita expectativa, por muitos fios, por muito estímulo de uma vida super capitalista, que você só existe, define existir, se você faz parte daquele universo, Exato. que não é, né? É o que a gente está lutando contra aqui, né? Esse encontro é falar sobre encontros, né? Verdadeiros, mas se ao mesmo tempo na internet a gente é atravessado negativamente por esse excesso de estímulo, que às vezes a gente fica se comparando, falando, pô, não, o que está acontecendo comigo que eu não estou fazendo todo esse dinheiro, que eu não estou com isso assim, que eu, por exemplo, tenho 53 anos e tem um monte de mulher da minha idade que tem um corpo incrível e eu já não tenho. Sabe assim, se tem esse lado negativo, tem também um lado maravilhoso. Tem um monte de gente incrível para você seguir nisso. Tem um monte Tem, de tem gente gente. que a gente faz uma limpeza, sabe? Unfollow, gente. Unfollow é terapêutico. Em vez de ficar seguindo ali, eu tinha umas pessoas que começavam os stories, assim, daí eu falava, ai, que chata. Não podia Pouco deixar de seguir, porque era amiga. E daí eu, conhecia, mute, não, mute. Eu coloquei silenciar. ali, eu silenciei ela. É. Isso, não vejo os stories, continuo seguindo, mantive a política da boa vizinhança, mas eu achava chato. E então, assim, é terapêutico, né? Você realmente saber como usar, porque é uma ferramenta linda também. Rede social é uma ferramenta muito linda que aprendo muito, sigo muitos psicólogos, psicanalistas, sigo o meu professor de Otiche, que é o Robert Svoboda, que eu amo. Então, assim, tem tanta gente legal, né, que a gente tem essa proximidade. Mas a gente já está, infelizmente, Aninha, assim, caminhando para o fim, né? Que tu falou que tinha Então um doce. paciente na sequência. Mas eu queria falar essa questão aí de a gente se conhecer. O que que tu definiria crise? O que que seria uma pessoa que está em crise? É quando ela não está em verdade com ela mesma. Uhum. Quando ela está se traindo. Acho que crise é quando você não Tá fechou traindo. Adorei. quando você não está fechada com você mesmo. A Marcília fala uma coisa muito bonitinha. Ah, fulano é fechamento. Mãe, a gente é fechamento, hein? Tem que ser fechado. As duas pensam, a gente é fechado uma com a outra. Fechou, fechou. É quando você não fecha com você. Que Quando você está definição naquele linda. relacionamento que você tem que se esforçar em mostrar uma coisa que você não é, Exato. que você tem que fazer força para estar num lugar que você não tem que estar. Claro que Uhum. a gente tem que se esforçar sempre. Você tem que dar o seu melhor. A gente não pode se abandonar. Todo relacionamento, você tem que abrir mão de um monte de coisa. Você tem que se esforçar pelo seu marido. Você não Uhum. pode estar de mau humor todo dia, dar patada, dar coisa. Às vezes você está de mau humor, você está com um problema real, não está. Mas a gente se esforça. Eu estou falando de outro tipo de esforço. Uhum. Você tem que ser alguém que você não é. Isso para mim é crise absurda. É você Exato. não poder ser quem você é. Você não está bem na própria pele. Sabe a pele em que habita o filme do Almodóvar? É isso. Nossa, É você. esse filme é maravilhoso. Assistam, quem nunca assistiu. Então, é você não Filmaço. estar bem na sua própria pele, que é aquela moça do filme. Assim, é você olhar para aquilo. Inclusive, eu acabei um livro agora muito bonitinho, chama Mauá, falando em livro.
Hum, chama Mau Hábito, que é um filme que está super cult, assim, que é de uma espanhola, a hum, Alana Portero, e ela é bem indicado esse livro. O Pedro Almodóvar indicou, inclusive está aqui na contracapa. Ela é uma trans, uma garota trans, e ela conta, né, como que foi ser garota trans, uma mulher trans uhum, na Espanha, em Madrid, na década de 70, 80. uhum, E é isso, assim, é você a luta de ter disforia. uhum. É você ela não se olhava no espelho, porque não tinha nada a ver com a imagem que ela tinha dela mesma. Ela se imaginava, ela para ela era uma mulher, a hora que ela olhava Sim. para o corpo. Então, eu peguei um exemplo aqui, uma hipérbole, né? É um extremado, um exemplo muito difícil nisso, de você ter que fazer toda essa mudança de gênero. Imagine isso, mas a gente não precisa chegar nesse extremo. Aliás, indico o livro, é muito interessante. Mas é isso, eu acho que crise é quando a gente. Putz, eu não queria ter falado sim naquele evento. Eu não Uhum. podia ter, sabe? Eu tinha que ficar em casa, lendo, estudando. Isso para mim é crise. Quando você É, fica se violentando. sim, autenticidade, né? Que possamos ser, eu acho que a gente pode dar uma bela resumida nesse nosso papo todo, que é sobre autenticidade. A gente começou falando sobre isso, a É gente navegou aí pelas redes sociais, e é tão bonito hoje em dia também não seguir a manada, né? Eu falo, adoro gente que seja ou viagens, necessário, não é só isso, bonito, não. É necessário. Altamente originalidade. recomendável, Altamente recomendado, gente, sejam psicologicamente falando. originais. É, Eu vejo as pessoas querem copiar, e a gente vê isso até no ambiente do yoga. Alguém fez algum reels ali que deu certo e a pessoa começa a copiar aquilo. E a cópia, gente, ela é sempre feia, né? A cópia é de qualquer coisa, cópia de bolsa, cópia de relógio, cópia do que for é feio, né? A originalidade é muito linda. E quando a gente falou isso de crise, me veio aqui algo que é integridade. Né? Essa palavra é muito linda, porque eu vejo quando as pessoas, eu atendo muitos mapas das pessoas, às vezes em crise, crise no casamento, e é muito fácil culpar o outro, né? Porque meu marido é assim, porque ele é assado, e todo mundo, claro, é um alecrim dourado, sempre o problema é do é, cônjuge, é, né? É sempre o outro, o inferno são os outros, né? é. Então. E eu sempre falo, né, o que que te traria para a tua versão mais íntegra, né? Seria separar? Seria, ter um caso que às vezes alguém falou: "Nossa, mas eu estou apaixonada pelo outro", eu falo: "Tu não tá traindo o outro, é uma questão de integridade", né? Qual que é a tua versão que te realmente, assim, essa versão tem orgulho de contar sobre mim, Sim. né? E ali vai te trazer muitas respostas, então a única saída é para dentro, né, Aninha? Existem muitos caminhos para isso, seja a psicanálise, a psicoterapia, o yoga, a autoobservação, a meditação, né? É, Que hoje em dia as pessoas acham que meditação é ali uma meditação guiada, 5 minutinhos, ouvir alguma coisa, pensar em luzes douradas. A meditação é muito mais simples que isso. É é, sentar com o teu próprio lixo e reciclar ele, né? O yoga fala é. muito de a gente ir para o observador. Então, fecha os olhos, não é parar de pensar, gente. Não pensem que vocês não meditem porque não pararam de pensar. A gente realmente não para, mas a gente se observa naquele processo com os próprios pensamentos, né? Então, É isso mesmo, se conhece e se aceita. Autoaceitação também. exato. Eu acho muito lindo a autoaceitação, que possamos praticar isso mais e sermos íntegros e autênticos para essa nossa jornada. Boa. Passou muito rápido, a gente vai ter que fazer o segundo, hein? Quando você me convidar, eu adorei. Adorei. Vou fazer uma outra série sobre beleza e autoestima. Daí a gente. E tem tudo a ver também com yoga. Claro. Eu falo que as indianas, né, eu sou uma pessoa que eu não me arrumo para ficar em casa, admiro muito quem se arruma e se maquia. E as indianas falam que é um absurdo isso, que a gente tem que se maquiar é para ficar em casa.
né? Que é para as pessoas próximas a gente que nos merecem nos ver belas. Ah, é lindo, né? Elas se maquiam para o marido, de manhã É. se maquiam para elas, né? Com autocuidado. Daí eu falei, tá aí algo que eu tenho que integrar. Bom, você tá linda. Eu não sei se você está hoje, você tá só em casa, você tá linda. Para mim, você tá impecável. Obrigada. Olhando essa pele, eu quero esse papo inspirador, Aninha, com todas as, Vamos, tá? E o papo bora, do perfume também, né? Esse só bora. despertou curiosidade. Eu sei que sigam a Aninha. Qual que é o teu arroba, Aninha? Aninha Volpe. Aninha Volpe, eu vou colocar aqui na descrição. Continuem comentando, eu tô adorando essa história de comentários no Spotify. Sim, E eu vou deixar o Instagram, o arroba da Aninha, porque ela também dá muitas dicas de perfumes, tá? é Ela isso deve aí. estar. Eu imagino, eu vejo ela com cheiro agora. Bom, Aninha, obrigada. Ajuda muito, é uma super ferramenta. Queridona, eu que te agradeço, viu? Quando você vier para o Brasil, eu quero te ver pessoalmente. Ó, estarei em novembro, louca para soltar a data do festival. Tá todo mundo me pedindo já, mas, gente, a espera. Esse ano o festival é no nosso melhor local. Então, Epa! por causa do local que tá demorando soltar a data, mas vai valer a pena a espera, tá? E eu tô Sempre doida para vale. soltar. Você sempre entrega. Tá bom. Um Beijo. beijo grande, querido. Eu adorei. Até.